Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que vocês estejam muito bem, porque o vídeo de hoje também tá bem completinho, do jeito que vocês gostam. Aqui tem muita coisa. Vamos falar de algumas coisas muito importantes nesse vídeo aqui. Ações pagadoras de dividendos, Petrobras aí prometendo dividendos absurdos para 2021, 2022, Copel com dividend yield de mais de 22%, Copasa também com dividend yield de mais de 22%, dividendos extraordinários à vista, mas será que isso é real? Esse dividendo ele é sustentável? Quem comprar as ações vai receber tudo isso em dividendos? Qual que é a melhor coisa a se fazer em momentos como esse? Comprar, vender ações, esperar, eleições chegando, como é que a gente deve investir no meio de um cenário como esse, inflação alta, etc. Se você quiser otimizar seu tempo, eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado. Para mais um vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a investimentos, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Me siga lá no Instagram também, @BaduVieira. O vídeo de hoje tem tudo menos recomendação de compra ou de venda, beleza? Não encare esse vídeo aqui, nem nenhum outro do canal, como recomendação de investimentos. E tome as suas decisões por conta própria, que é a única coisa que funciona, cada um com a sua estratégia, com a sua alocação, e que Nossa Senhora do Buy and Hold abençoe a carteira de todos nós, que pelo menos nos finais de semana são 2 dias ali garantidos sem prejuízo para ninguém, né? Com exceção das criptomoedas, né? Com criptomoeda dá pra gente perder e ganhar dinheiro o tempo inteiro, principalmente perder. Mas vamos aqui, né? Petrobras deve pagar dividendos bem acima ali, talvez de 15% ao ano, baseado no preço de hoje. E já vamos ligando os pontos aqui. Petrobras prevê alcançar ainda esse ano meta de redução da dívida antes prevista para 2022. A companhia pretende intensificar pré-pagamentos de dívidas no segundo semestre para conseguir chegar ao final do ano com dívida bruta de 60 bilhões. Essa é a meta da empresa, redução da alavancagem, ganho de eficiência, focar na geração de valor. E aí o que acontece, né? Com esse patamar de dívida, a Petrobras abre espaço para acionamento de uma nova fórmula de cálculo de dividendos. A nova política de pagamentos prevê uma distribuição de 60% do fluxo de caixa livre. A diferença entre fluxo de caixa operacional e o dos investimentos. Com isso, a previsão é de um bom aumento na remuneração dos acionistas em relação aos patamares históricos. A empresa finalizou o primeiro semestre de 2021 com a dívida bruta de 63,7 bilhões, está muito perto de atingir a meta de endividamento, que serve como gatilho para essa nova política de distribuição de dividendos. Já vamos falar mais sobre os dividendos da Petrobras, sobre os riscos também, que nem tudo são flores, obviamente, mas antes, vamos aqui para a Copel, que se você observar nos sites gratuitos, está apresentando um dividend yield de mais de 22%. Isso é mais de 3 vezes a taxa Selic atual. Será que é real isso? Será que é sustentável? Real ele é sim, a empresa pagou caminhões de dividendos nos últimos 12 meses. Quem tem ações sabe muito bem disso. Mas não vá comprar ações da Copel agora esperando receber esse percentual, que ele não deve chegar nem perto de se repetir, tá? Também não estou falando para você não comprar, nem que ela não vai pagar nada de dividendos, que não é um bom investimento. Não é isso. O dividend yield em torno de 23% chama muita atenção mesmo, porém ele é resultado de uma distribuição extraordinária no período. Esse indicador fala pra gente sobre os dividendos passados da empresa, entendeu? A empresa ela deve pagar sim bons dividendos, mas nesse patamar não. Esse dividendo superou o lucro líquido gerado pela empresa, inclusive no período mais recente. Aí você pode me perguntar, Badu, mas o payout da empresa está em 82%, significa que ela distribuiu menos que o lucro. Isso pode ser outra pegadinha de site gratuito que você tem que se ligar, beleza? Eu não estou falando mal aqui, né? São ferramentas muito boas, inclusive, porém são automatizadas e são gratuitas. Já está ótimo pelo preço que paga, que é zero, é de graça, mas se você olhar no site de RI, você vai ver que ela teve um lucro líquido em 2020 de 3,9 bi, só que com muita coisa não recorrente, fora o não recorrente, deu 2,9 bilhões, que foi quase o que ela distribuiu de dividendos no ano. Ela distribuiu 2,5 bilhões de dividendos em 2020, parte disso já entra nesse dividend yield, tá? Em 2021 ela teve um lucro líquido ajustado de 1,6 bilhão e já distribuiu 2,5 bilhões em proventos até o momento. Isso dá mais ou menos R$ 1,51 por ação, sendo que o lucro por ação foi de R$ 1,29. Não tem como um dividendo maior que o lucro ser sustentável no longo prazo. Isso é bem lógico, é tipo viver gastando mais do que o que você ganha, sem se endividar e sair vendendo ali alguns bens de vez em quando. Uma hora você vai precisar voltar para a realidade. Então daqui a pouco, dependendo do período que dure essa janela, esse indicador certamente vai diminuir bastante e vai tender à média. Então o Copel, na minha opinião, é uma boa empresa, tá? Tá sendo negociada por um preço legal, esquece esses 22% de dividendos, eu esperaria aí um dividendo de 8 a 9%, até 9,5% para os próximos 12 meses, beleza? Copasa também com um dividend yield de mais de 22%, se você olhar
nos indicadores, nos sites, é uma empresa que gera caixa também, está com endividamento saudável, divulgou fato relevante ontem informando que aprovou o cronograma de revisão da política de dividendos para pagar mais dividendos caso a dívida siga controlada como vem sendo e o pagamento de possíveis dividendos extraordinários. Aí sim pode elevar. E por falar em dividendos extraordinários, isso e mais o fato de o preço das ações estar descontado foi o que fez o indicador de dividend yield da empresa ir lá para aquele patamar tão acima da média, como você pode ver aí. Em novembro de 2020, ela pagou um dividendo por ação muito acima da média, que não deve se repetir de forma sustentável. Não pode esperar isso daí. Ela pagou esses mais de R$6, quase R$6,50 por ação, usando parte do saldo da conta de reservas de retenção de lucros do balanço. Hoje a empresa negocia a 0,77 vezes o valor patrimonial. Os níveis dos reservatórios estão bons, a previsão de chuvas é mais otimista para as regiões das barragens da Copasa também, mas não espere esses mais de 22% de dividendos encontrados nos sites gratuitos, pois isso é com base nos dividendos passados que foram em grande parte extraordinários. A empresa deve pagar algo na casa ali de 8 a 10% de dividendos, que já é muito bom e tende a seguir pagando bons dividendos nos próximos anos. Já no caso de Petrobras, é o contrário, a empresa deve aumentar a distribuição de proventos. Petróleo está caro, meus amigos, o dólar não está cedendo. Caso a situação do risco fiscal piore aqui no Brasil, o dólar não deve ceder também. Esse cenário de dólar alto e barril de petróleo caro é bom para a empresa. O fluxo de caixa livre da Petrobras em 2020 foi de 112 bilhões de reais, com dólar médio de 5,16 e Brent ali, o barril, a 41 dólares e 67. Com esse fluxo de caixa, ela distribuiu cerca de 10 bilhões em 2020. Se fôssemos colocar 60% disso, teria sido 67 bilhões a distribuição. Tanto que somente esse ano a empresa já distribuiu mais de 30 bilhões de reais em proventos. Fluxo de caixa livre quase de 80 bilhões de reais somente no primeiro semestre de 2021. 60% disso seria de 47 a 48 bilhões, ela distribuiu só 30. Isso porque o Brent, o preço do barril, saiu da média de 41 para 80 dólares, o maior preço em 7 anos, nos últimos 7 anos. Com dólar e petróleo altos, a empresa poderia gerar um caixa livre ali de 130 a 160 bilhões, mas considerando que o preço caia, o dólar caia também, a gente pode fazer uma estimativa aqui de 100 a 110 bilhões de reais, mais realista, e que ela distribua 60% disso, a gente está falando de 60 bilhões de reais, a empresa vale 380 bilhões aproximadamente hoje, isso daria um yield on cost de mais de 17% mais ou menos, realmente um dividendo bem interessante para 2022, mesmo com a tributação dos dividendos acontecendo, ainda seria um yield bem generoso. Claro que eu estou usando aqui premissas, tá, estimativas aproximadas, o cenário pode ser outro, por isso agora eu vou falar também por que as coisas podem acabar indo mal na Petrobras. Primeiro que ela é uma estatal no Brasil e próximo de ano de eleição. Por isso as ações são sempre negociadas com desconto em relação aos pares internacionais. Aí você já tira. Nos últimos meses tem se falado numa possível interferência do governo na política de preços da empresa, virar realidade novamente, tipo um TBT da época do PT, até porque dólar alto, petróleo caro, combustível caro é bom para quem for receber dividendos gordos da Petrobras, mas é péssimo para a inflação. O preço do combustível já deve aumentar mais de 7% novamente a partir de 9 de outubro. Depois de 58 dias ali sem reajustes, vai subir mais 20 centavos, 7,2% na verdade, no litro da gasolina. A estatal também anunciou que vai aumentar o gás de cozinha na mesma proporção. Nesse cenário, a gente já tem vários políticos que estão deixando claro que concordam com uma possível interferência na Petrobras. Isso torna o risco maior e o mercado exige isso no preço, é claro. É verdade que hoje, e desde 2016, o estatuto da empresa está muito mais amarrado, a proteção é muito maior para o minoritário, a gestão é outra, a empresa conta com vários mecanismos de fiscalização e proteção internos contra atitudes de gerência da diretoria, mas não dá para esquecer do histórico de passado negativo para a empresa, de corrupção, más decisões, de alocação de capital bem ruim também, que a Petrobras permanece sendo uma estatal no Brasil. Está descontada? Olhando os números, sim, basta comparar os múltiplos dela com uma das principais concorrentes ao redor do mundo. Cabe a cada um decidir se o risco vale a pena, se não vale, se é uma boa relação e até que preço é interessante se pagar. Mas se você busca dividendos, existem outras empresas interessantes nesse momento. Energias do Brasil, por exemplo, a NBR3, Engie, Banco do Brasil, Copel, são duas estatais aqui, mas vai de cada um também. A Alupar, se você pode esperar um pouco mais esses dividendos para 2023 em diante, por exemplo. Enfim, nenhuma delas aqui é uma recomendação. Eu estou apenas contextualizando aqui e compartilhando a minha opinião para que vocês percebam que olhar só o dividend yield com base nos últimos 12 meses não é a melhor estratégia para escolher ações visando receber dividendos de forma alguma. Apesar dos yields menores na comparação com os 12 últimos meses ali, essas ações como Engie, Energias do Brasil, Alupar e outras também, vocês podem me ajudar aqui nos comentários, elas devem pagar
pagar bons dividendos mais pra frente. Beleza? Agora vamos aqui porque a grande dúvida da maioria de vocês, não tem jeito, é sempre querendo saber se é hora ou não de comprar, se vale a pena comprar ações, correr para renda fixa, se o momento é bom para fundos imobiliários, etc. Eu vou ser bem direto aqui, tá bom? Falando de fundos imobiliários, meus amigos, já passou da hora de parar de simplesmente comparar yield de fundo imobiliário com renda fixa, com taxa Selic, para decidir se está valendo a pena ou não investir. Isso é muito iniciante mesmo, é até um pouco ingênuo, eu diria. Fundos imobiliários são ativos reais, não tem vencimento, diferente de títulos de renda fixa. No longo prazo, eles têm trazido retornos melhores que os da renda fixa, principalmente com a gestão ativa dos fundos e para os investidores que aceitam que não dá para ficar acertando a hora exata de entrar na classe e simplesmente aprendem o jogo, beleza? O ideal é você ter uma carteira diversificada em fundos imobiliários com um bom histórico durante ciclos econômicos longos. No curto prazo, ainda mais em momentos como esse que a gente está vivendo, fica meio difícil às vezes para o iniciante ter uma visão mais profunda da coisa, mas entender a dinâmica e buscar conhecimento é fundamental para você aprender a investir com a mentalidade certa em fundos imobiliários. A verdade é o seguinte: essa alta da taxa de juros da economia Selic, ela vai continuar até que a gente consiga neutralizar a inflação. Só que a inflação está sendo por causa de um choque de oferta e fica difícil resolver isso com política monetária, né? Com mudança na taxa Selic, por exemplo. Muitos investidores iniciantes, até muitos de vocês que me acompanham aqui e no Instagram, eu recebo perguntas lá no direct, nas caixinhas, sempre por causa disso daqui, começaram nos fundos imobiliários recentemente porque a renda fixa estava pagando pouco, entre aspas, ou seja, pelo motivo errado. E agora tem uma galera saindo também pelos motivos errados, porque a renda fixa está voltando a subir. Então dá um passo para trás, dá uma segurada, pede ajuda para Nossa Senhora do Buy and Hold, defina a sua estratégia, sua alocação ali, qual que é o percentual da sua carteira que você vai querer em fundos imobiliários, por exemplo, e toca o barco. A inflação ela tende a se normalizar, mas a gente não consegue saber quando que isso acontece. Essa inflação que a gente tem hoje, ela é fruto de uma combinação de fatores. Dentre eles, um dólar alto, que influencia no preço de diversos produtos na economia. Muitos especialistas afirmam que o governo errou ao permanecer com a taxa Selic tão baixa por tanto tempo durante a pandemia aqui no Brasil, mas a gente também vive um choque de oferta atualmente que está influenciando ali uma inflação global, até mesmo em países com histórico de inflação baixa. A recuperação econômica global da pandemia aumentou a demanda por energia, por exemplo, e isso fez com que os preços do gás natural subissem bastante. Nem todos os países têm uma matriz renovável, que nem a do Brasil aqui. Muitos países queimam gás para gerar energia, essa é a realidade. Se não tem gás, vai em carvão mesmo. Muitas concessionárias nos Estados Unidos, por exemplo, passaram a usar mais carvão. As empresas devem queimar 23% mais carvão esse ano. Os estoques também estão ficando baixos em todo o mundo. Se o inverno for mais rigoroso esse ano, o problema pode ser grave nos Estados Unidos. Os investimentos na capacidade de produção desse tipo de combustível, eles vêm caindo nos últimos anos por conta do combate às mudanças climáticas. A gente sabe que o carvão mineral é o combustível fóssil mais poluente, mais sujo de todos. Isso é correto, na minha opinião, essa proteção climática, mas quem que ia prever uma combinação de fatores dessa magnitude? Ninguém. Até o Brasil, que tem como principal meio de geração fontes renováveis de energia, vive simultaneamente a tudo isso uma crise hídrica que é a maior dos últimos mais de 90 anos. Com o preço dos combustíveis mais caros, muita coisa sobe no efeito cascata, como fretes e até mesmo o preço da própria energia. Esse tipo de coisa que a gente precisa entender, que eu sempre falo aqui. Quando a gente vai aprender um pouco mais sobre economia mais a fundo, a gente estuda teorias e modelos de acordo com o famoso ceteris paribus, que dá para traduzir ali como todo o resto constante, tudo mais constante. Isso simplifica os estudos para ficar mais fácil das pessoas entenderem as coisas, A taxa Selic subiu, a inflação vai cair, beleza. Mas hoje a Selic vem subindo e a inflação nada de ceder. Por quê? Porque nunca tá tudo mais constante. Olha o efeito cascata aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou nessa sexta-feira a elevação dos custos de geração de energia de 3 térmicas do país para o repasse do aumento dos preços dos combustíveis no Brasil e no exterior. Movida a gás natural, a térmica Araucária, no Paraná, se torna a usina mais cara do Brasil. Vocês entendem como é que é tudo interligado? Por outro lado, tem notícia boa também. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, ele informou que os níveis dos reservatórios das hidrelétricas já dão sinais de melhoras até o final de outubro em comparação com o começo do mês. A previsão para 9 a 15 de outubro é de melhora nas chuvas, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que são as mais afetadas pela seca que a gente está vivendo. E também, segundo a ONS,
haverá queda de 53% do custo marginal de operação em todos os subsistemas, passando de R$ 426,20 para R$ 198 por megawatt-hora, beleza? Então falamos um pouquinho aqui de inflação e agora já olhando mais para as ações, a Bolsa Brasileira está a preços interessantes na minha opinião, mas é muito importante observar algumas coisas na hora de escolher, para não acabar se dando mal, já que acertar o timing é impossível. Então se pergunte o seguinte aqui, quando você estiver pensando em escolher ou não investir em uma determinada empresa. Durante a pandemia, essa empresa aumentou muito a dívida? A empresa vem tendo prejuízos ou ainda segue dando lucro normalmente? Os problemas enfrentados pela empresa são resultados das suas decisões e atitudes ali, da própria gestão, ou são fatores que ela não podia controlar, que fogem do controle da empresa? Outra coisa, a empresa pode perder mercado após a normalização da economia devido aos novos hábitos da população? Isso aqui é um pequeno checklist para ajudar a escolher ações que têm menos chance de nos dar dor de cabeça. Mas também não é uma fórmula, é só um filtro aqui para auxiliar. Então, por exemplo, na minha opinião, Sanepar passa nesse checklist, Sul América passa também, Energias do Brasil, M. Dias Branco, Boa Safra, entre outras empresas. Outra coisa que muita gente me pergunta, eleições chegando, o que fazer? Comprar, vender ações, segurar? Bom, analisando desde 2004 o comportamento do Ibovespa, da Bolsa Brasileira, e avaliando aqui uma carteira com redução de risco em ano eleitoral e sem redução de risco nos mesmos períodos, o resultado é praticamente o mesmo, com leve vantagem para manter os ativos e não fazer nada. Como vocês podem ver na imagem aí, esse levantamento é da SPIT, e em nenhum dos períodos analisados, a redução de risco feita em ano eleitoral foi um movimento vantajoso para quem investe. Porém, a gente nem sempre age de forma racional, A gente pode sim cometer erros, mesmo que no fundo você saiba que é um erro, Parece meio doido isso daqui, mas é o ser humano, a cabeça da gente funciona assim, O que é que eu quero alertar? A volatilidade é maior nesses anos, está dando para ver nitidamente que as eleições alteram muita coisa relacionada ao humor do mercado, perspectivas de crescimento da economia, gastos públicos, risco fiscal no longo prazo, enfim, é um monte de coisa. Então mantenha a sua alocação de acordo com o seu perfil, porque caso a coisa fique um pouquinho mais feia, mais volatilidade, mais até oportunidades aparecendo, você fique do lado dos que ou vão apenas dormir tranquilo, não vão fazer nada de errado, ou dos que vão aproveitar para comprar mais barato uma coisa ou outra ali que achar interessante. E não do lado dos que vão vender no prejuízo para conseguir voltar a ter uma boa noite de sono, mesmo tendo perdido um bom dinheiro, entendeu? Então deixa aqui nos comentários sobre quais ações, fundos imobiliários e outros assuntos vocês querem que eu grave vídeo aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!